Fiz base 10 ou fiz base 100? Quais desses fundos imobiliários pagam mais dividendos? Os que custam R$10 ou os que custam R$100? Se essa é a sua dúvida, esse vídeo é para você. Olá, eu sou o Tony Martins, aqui do canal Dividendos Sem Fronteiras, um canal que eu compartilho aqui minha jornada rumo à renda passiva investido no Brasil e no exterior, e também trago vídeos relevantes para ajudar aqui investidores como eu e você a conhecer mais sobre fundos imobiliários e investimento no exterior. Inclusive, esse vídeo aqui hoje sobre essa dúvida, quem paga mais dividendos, fundos imobiliários base 10 ou base 100, foi inspirado em um comentário de um dos nossos inscritos. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e dá um like, assim você vai estar nos ajudando aqui no algoritmo do YouTube a entregar para mais pessoas que têm essa dúvida também. E a dúvida foi do seguinte inscrito, o Joel Souza 344, ele comentou num dos nossos vídeos aqui e disse o seguinte: base 10 eu larguei, só base 100, investe muito e paga pouco. Essa é um pensamento do Joel e pode ser o pensamento de muita gente com essa dúvida. Quem paga mais, os fundos base 100 ou base 10? E para tirarmos essa dúvida de vez, eu separei esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte, nós vamos descobrir o que são os fundos base 10. E na segunda parte, você ficando comigo aqui até o final, você vai receber um conteúdo de ouro e vai ser sobre quais são os mais baratos, os fundos base 10 ou base 100 e qual o fundo paga mais dividendos, que é o assunto principal do nosso vídeo aqui. Então, fique comigo no final que você não vai se arrepender. Então já separa seu papel e caneta aí, porque nós já vamos iniciar o nosso conteúdo aqui sobre fundo base 10, 100 e 1000. Qual a diferença entre eles, né? O fundo base 10 basicamente é negociado em torno de R$10, pode ser menos ou pode ser mais. Os fundos base 100, o nome também já diz, eles são negociados na bolsa, uma cota a partir de R$100, ou pode ser menos ou pode ser mais também, assim como o base 10. E também existe os fundos base 1000, são fundos que são mais raros hoje já. A bolsa aqui, quando começaram os fundos imobiliários, a maioria já iniciou o seu IPO ali, quando iniciou as suas operações em torno de R$1.000. Inclusive nós temos fundos, que eu vou trazer como exemplo aqui, que houve um desdobramento, que é algo que a gente vai saber como é que funciona. E eles são negociados em torno de R$1.000 e são mais hoje voltados para o mercado de investidores profissionais ou qualificados, né? E normalmente tem prazo de validade. Não é regra, mas alguns existem. E possui baixa liquidez, né? Porque ele tem menos cotistas, né? São menos pessoas investindo neles. E o que faz um fundo se tornar base 10, né? Por dois motivos, né? Já iniciando como base 10, ou base 100 ou base 1000, no caso, um exemplo, como é que ele começando base 10, e um dos primeiros fundos base 10 a iniciar na bolsa, que é essa democratização para investidores com pouco recurso, foi o MXFR11, tanto que ele explodiu o número de cotistas, né, que acabou se tornando aí um fundo de troco. As pessoas que investiam em fundo de base 100 recebiam os dividendos, não dava para realocar esses dividendos nos fundos base 100, porque ainda era pouco em 10, 20, 30, 40 reais, até chegar a 100, né? Então as pessoas começaram a comprar o MXFR11 para não deixar o dinheiro ali largado na corretora, e muitas vezes não tinha condições de estar inteirando também, né? Quem recebe primeiros dividendos aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10 reais, investia no MXFR11. Então ele explodiu, se tornando aí um dos maiores fundos em número de cotistas. E outra forma é através do desdobramento, como aconteceu recentemente, né? Com o TEP11, a LZR11, entre outros. Inclusive já teve desdobramentos de 1000 para 100, que é o caso do HGLG, né, que a gente vai ter como exemplo aqui agora. E o que é o desdobramento? Como acontece isso? Eu perco valor, quando eu tenho um fundo base 100, ele se transforma num base 10, e eu vou fazer um exemplo prático aqui. Imagina que você tem uma nota de R$100 na sua bolsa aí, e você vai até a padaria com essa nota e troca por 10 notas de R$10. E é isso que acontece com o desdobramento. Quando você tem um fundo de 1000, desdobra para 100, você troca, vai sendo dividido, né, fracionado, essas cotas de 1000 para 100, aí você tem, em vez de uma nota de R$1.000, que não existe, né? Você acaba tendo
10 notas de 100. E nesse caso, dos de 100 para 10, o seu fundo imobiliário que vale 100, né? Ele continua valendo 100, só que você vai ter 10 pedacinhos, né? 10 pedacinhos aqui fracionado, né? Do seu fundo imobiliário. E como eu vi, ele já pode começar com as suas cotas valendo R$10, ou pode começar valendo 100, como já tem aqui muitos casos na bolsa. E o que importa, na verdade, é o valor do fundo. Então não existe um que vale mais que o outro. Existe algo que pode ser na hora da negociação, que a gente vai ver mais para frente, ser um mais barato que o outro na negociação que está sendo feita naquele momento no pregão. Mas é assim que funciona a lógica do fundo base 100 e base 10. Até já respondendo a pergunta do Joel lá, que eu botei no início, né? Quando você tem uma cota de 100, ela vale mesmo o valor de 10 cotas de 10, né? Não importa o quanto valha, é a quantidade que você tem que vai determinar o valor do seu investimento, o quanto você tem de valor de patrimônio na sua carteira. E o que é o desdobramento? Por que muitos fundos resolvem fazer o desdobramento de 100 para 10? Vendo o histórico do MXFR11, né, que explodiu o número de cotistas, um dos motivos é aumentar o número de cotistas, né? E assim vai trazer mais liquidez para o fundo, fica muito mais fácil a negociação na bolsa, né? Facilidade do reinvestimento, você quando recebe aí rapidamente chega a um número mágico, inclusive vou deixar aqui um vídeo aqui no card falando sobre cotas infinitas, como é que funciona isso, como é que você começa a enxergar aí, principalmente com fundos base 10, isso que é fantástico, essa facilidade de reinvestir, né? É mais rápido você chegar a um dividendo de R$10 do que o dividendo de R$100 para você reinvestir de novo. Atrair novos investidores, que é muito mais fácil você investir em R$10, né? Muitas vezes com fundo de troco, sobrou ali na tua carteira aqueles R$10, você vai caçar o fundo para investir e R$10 se torna mais fácil. E alinhamento com o mercado, né? Muitos FIIs hoje estão operando em torno de 10 a 12, R$20, justamente pelo que aconteceu com o MXFR11. Viram que deu certo e, como tudo na vida, aquilo que dá certo, todo mundo quer fazer igual, né? Agora, o que torna um fundo imobiliário barato é por ele ser 10 ou 100 o seu valor de cota. Na verdade, existe um indicador que se chama P sobre VP. O P sobre VP é o preço sobre o patrimônio que esse fundo tem, né? O valor do patrimônio. E o que é isso? É o valor total, né, que esse fundo tem de patrimônio dividido pelo número de cotas distribuídas no mercado. Então, no nosso exemplo aqui que eu vou trazer para a gente descobrir quem está mais barato ou não, né? No exemplo A, é um fundo base 10, onde nesse exato momento aqui fictício, ele está sendo negociado em torno de R$10 uma cota. Mas o valor patrimonial dele, dividido o patrimônio pelo número de cotas, está custando R$7. Então, o P sobre VP, que é um indicador que você tem que se ligar, não é o único, mas é importante para saber se o fundo está sendo negociado com desconto ou com ágio, está pagando mais caro ou mais barato por ele, é o P sobre VP. Então, o P sobre VP desse fundo A, que é da base 10, ele estou pagando R$10 dividido por 7, que é o preço da cota pelo preço patrimonial, eu estou pagando um ágio aí de 42%. Então, o fundo, quando ele está 1, né, P sobre VP 1, ele está sobre o preço justo. É como se a cota valesse R$10 e está sendo negociado R$10, eu estou pagando o preço normal dele, né? Então, e no exemplo 2, que eu vou trazer aqui, no exemplo 2, é um fundo base 100, eu só trouxe como um exemplo, isso pode acontecer com base 10 também, né? Onde o fundo está sendo negociado a R$100, né? Você está pagando agora, quando você compra uma cota, R$100, só que o valor patrimonial desse fundo, como eu disse, é o número do patrimônio total dele líquido, dividido pelo número de cotas distribuídas no mercado, né? É de R$115. Ele vale mais do que você está pagando. Então, você está tendo um desconto aí de 13%. Né? Então o valor da cota
dividido pelo patrimônio dá o 0,87. Então, quando está abaixo de 1, né, o P sobre VP está abaixo de 1, né, você está pagando mais barato. E quando está acima de 1, você está pagando mais caro. Então, pelo nosso exemplo aqui, o FII base 10, você está pagando mais caro, embora ele seja barato, mentalmente, né? Você está pagando só R$10, mas o custo dele é 7. Você está pagando mais caro, você está comprando algo com ágil, né? Tem um spreadzinho ali em cima de 42 aqui, ó. E o outro que está barato é o que está caro, entre aspas, né? Que ele está R$100, comparado um valor ao outro, né? Mentalmente aqui é mais barato que esse. Mas, na verdade, quem está barato no nosso exemplo aqui é o base 100. Então, é isso que você tem que ver. O quanto você está pagando por esse fundo, né? Então, quanto menos a gente pagar, inclusive isso eu aprendi numa mentoria no meu trabalho, a gente não ganha na venda, a gente ganha na compra. Quando a gente compra mais barato, no momento da venda, com a valorização, eu vou ter um ganho maior. Então, o que tem que se olhar com carinho é o P sobre VP. Não é o único fator decisivo, que a gente vai ver no final aqui quais são, né, os fatores decisivos para você escolher um fundo. Mas é muito importante para entender qual está barato no momento da sua compra. Então, quando você compra esse aqui, está mais barato que esse aqui. E vamos ao nosso assunto principal aqui do vídeo, que é o tema do nosso vídeo, né? Qual é o fundo que paga mais? 10 do base 100. Vou trazer mais um exemplo aqui. E no final a gente vai montar um exemplo, uma planilha, usando dois fundos de exemplo aqui, base 100 e base 10. Mas agora, só para a gente entender a lógica, no fundo A, que eu escolhi aqui, a cota está valendo R$10. E ele está pagando 1% sobre o valor dessa cota ao mês. E você investe R$100. Você adquire 10 cotas. Né? 100 dividido por 10 dá 10. Né? Então, você, com R$100 investido, pagando 1%, você vai receber por mês aí R$1 de dividendos, de proventos. Né? Então, 1% sobre 100. E vamos lá. No fundo base 100, que é o nosso exemplo B aqui. No exemplo B, você investiu os mesmos R$100, pagando também 1% ao mês, e você tem investido também os mesmos R$100. Né? Você comprou com esses R$100 uma cota, onde R$100 iguais e estão pagando o mesmo valor, você vai receber o mesmo valor. Só que aqui você vai ter 10 cotas que chegam a um valor de R$100, igual aquela nota de 100, lembra? A nota de 100 que a gente viu lá atrás? Eu fui na padaria e troquei por 10. E eu estou recebendo 1% ao mês, então eu vou receber os mesmos R$1 por mês, em cima sobre os 100, independente do valor da cota. O que vai mudar é a quantidade de cotas. E o que muda, o que você vai receber ou mais, é algo chamado dividend yield, o rendimento de dividendos que um fundo imobiliário paga, que é a porcentagem sobre a cota, que segue essa formulazinha aqui, né? Dividend yields é o dividendo pago sobre a cota atual, no momento que está sendo pago os dividendos, quanto ele está te pagando. Então, quanto maior a porcentagem sobre a cotação e a quantidade de cotas que você tem, se você tem 10 cotas, como aquele exemplo, pagando 1%, você vai receber um valor. Se você tem uma cota de 100, pagando 1%, você vai receber um valor. O que vai determinar é a cotação na hora e o valor que o fundo está te pagando. Se o fundo paga 8, se o fundo paga 10, sobre a cotação, a gente está recebendo mais que um do outro. Então, o valor de R$10 e de 100 não é o valor determinante para receber mais. É mais para facilitar a compra, e é o que a gente viu para por que os fundos fazem isso. Então, o dividend yield é um fator decisivo para quem paga mais. Né? Então, ele foi criado praticamente para medir a rentabilidade e para ter uma forma de comparação entre os fundos. Então, a comparação não é pelo valor dele, se é 10 ou 100, é pelo quanto ele está pagando de dividend yield. Né? E eu montei aqui uma planilha para a gente fazer uma comparação real sobre isso. Então, aqui eu trouxe na nossa planilha 2 exemplos, né, com 4 fundos. 2 base 100 e 2 base 10. E vamos começar nosso comparativo aqui
com HGLG11 e o GGRC11, dois fundos, né, de qualidade do segmento logístico, mas poderia ser outro segmento também. Aqui é só para questão didática, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. Você tem toda a obrigação de ler os relatórios e acompanhar o fundo que você quer investir e ver no final os principais pontos de qualidade que você tem que ver para investir no fundo, além do dividend yield e se está barato ou está caro. Aqui é só para a gente feito didático. Então vamos lá. Para facilitar aqui a comparação, eu vou pegar o valor do fundo base 100 e replicar ele no base 10. E no caso aqui, o HGLG11, se a gente for olhar aqui, deixa eu subir aqui, ó, HGLG11 está 159,10 e o GGRC11 9,94. Eu já botei para a planilha pegar automático aqui, ó. HGLG 159,10 e o GGRC11 9,84. Vamos aqui preencher a planilha no valor investido. 159,10 no HGLG, que é o valor da cota dele. E vamos pegar esse mesmo valor e colocar aqui 159,10 no HGLG11. Vamos ver aqui. O HGLG11 eu consigo comprar uma cota. E com esse mesmo valor eu compro 16 cotas. Dá uma dízimazinha, mas eu arredondei para menos aqui. Ainda sobrou um troquinho. Mas vamos para efeito comparativo aqui. E vamos ver quanto cada um está pagando. O HGLG11, ele está pagando por mês aqui, ó, R$ 1,10. O último pagamento foi R$ 1,10. Vamos preencher na nossa planilha aqui. R$ 1,10. Valor pago, R$ 1,10. Então, com uma cota do HGLG11, você recebe R$ 1,10 por mês. Por ano dá 12,20 e vai te pagar um yield aí de 8,30. 8,30. E vamos ver aqui no investidor 10 se está batendo. Vamos lá, investidor 10. Deixa eu subir aqui de novo. 8,30. Dividend yield que o HGLG11 está pagando. E está com desconto, ó, de 2%. Né? Então aqui, ó, duas métricas, dois indicativos que nós já vimos no nosso vídeo hoje, ó. 8,30 e está com desconto. Então, beleza. Agora vamos ver o HGLG11. Né? Quanto ele está pagando por mês. Vamos lá, vamos aqui embaixo. Então ele está pagando 10 centavos por cota. 10 centavos por cota. Vamos lá preencher nossa planilha. GGRC está pagando 10 centavos por cota. Com 16 cotas, eu vou receber por mês, no nosso exemplo, R$ 1,60. R$ 1,10. Só de hoje já dá para saber quem pagou mais aqui no caso, né? No caso, quem está ganhando aqui é o base 10. Por ano, 19,20. 13,20. E dividend yield, que é o nosso fator decisivo aqui com relação a quem paga mais, 12,20. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, quem está pagando mais, né, com o mesmo valor investido, é o base 10, o GGRC11. Embora aqui eu estou dizendo que é comparativo, os dois fundos são de altíssima qualidade. Aqui é um fundo que tem crescimento, inclusive vou botar aqui, ó, um card, um vídeo sobre isso. E aqui um fundo que é de altíssima qualidade, o HGLG. Agora vamos para o nosso segundo exemplo. Vamos usar dois fundos do setor híbrido, né? O TRXF11 e o ALZR11, né? Dois híbridos, onde aqui eu coloquei para pegar automaticamente a cotação, onde um está custando R$100 e o outro R$10,72. E para usar o mesmo efeito de antes, né? Vou pegar os R$100 e investir em ambos. Aqui R$100 no TRXF11 me gera uma cota e R$100 no ALZR11 me gera 9 cotas, né? Com os valores investidos para ser justo, como a gente fez com o anterior. E quanto está me pagando cada um? Vamos pegar aqui, ó. Como eu disse, ó, R$100 a cota, mas vamos pegar aqui embaixo quanto ele está pagando o último pagamento. O último pagamento foi, aqui, ó. Opa, passei. Aqui, ó, 93 centavos. Vamos preencher nossa planilha. 93 centavos.
E o ALSR11, vamos ver aqui. O ALSR11, aqui, 10,72, que nós já vimos. E, ó, pagando por mês, último pagamento de 8 centavos por 4. Vou botar aqui 8 centavos por 4. Então, nosso exemplo aqui, o ALSR11 está pagando 72 por mês e 8,64 por ano, com yield de 8,96. Já o TRX-F11 está pagando 93 por ano, 11,16 e de yield 11,16. R$100 cravado, né? Então bateu certinho aqui, ó. Com o pagamento atual, né? A gente for pegar retroativo, deve ter pago um pouco mais. Mas aqui nesse exemplo deu 11,16. Então aqui, ó, quem está pagando mais? No nosso exemplo. Quem ganhou foi o fundo base 100. Então a gente viu um exemplo que um fundo base 10 está pagando que o base 100. E um outro exemplo onde um base 100 está pagando mais que o base 10. Então no nosso exemplo aqui até agora, onde a gente está entregando o ouro aqui no final, o que vai determinar o quanto você está ganhando é o yield em cima da cotação atual, que é o valor pago em cima da cotação. Mas isso é o mais importante? Não, é importante. Mas o mais importante a gente vai ver no final aqui para a gente finalizar esse vídeo. Então, o que importa para o investidor de longo prazo? É se o fundo é base 10 ou base 100? Não, é a qualidade do fundo e quanto ele está te pagando, qual a rentabilidade que esse fundo vai trazer para a tua carteira e a qualidade e que ele vai trazer. Às vezes eu posso estar comprando um fundo que vai pagar 20%, mas é um fundo que está sem fundamento já. Então eu preparei aqui um checklistzinho que todo investidor tem que ver antes de comprar qualquer fundo, né? E analisar o histórico de pagamento, se é um fundo que paga igual uma minhoca ou tem estabilidade de pagamento e vem dividendos crescentes também ao longo dos anos. O yield, que ele está pagando sobre a cotação atual, né? P sobre VV, que a gente viu que é importante para saber se ele está barato ou caro. Não adianta eu comprar um fundo muito caro e depois eu não conseguir mais. Ele venha cair o preço, né, a cotação e eu ter prejuízo com relação à cotação. Embora isso não é o foco do fundo imobiliário, mas é importante pagar pouco. Porque eu falei, a gente ganha na compra, a gente não ganha na venda, né? Se ele é de papel ou tijolo, isso é importante também, que tem diferenciação com relação à análise. Tem que ler o relatório e acompanhar direitinho o fundo. Gestão, não adianta você ter um fundo que paga uma fortuna, mas a gestão é uma meleca, né? Se tem liquidez, se é fácil de sair ou entrar. E diversificar entre os fundos. Eu tenho que ter base 10 ou base 100. O importante é, se eu estou no início e só consigo comprar base 10, eu compro base 10, monto a carteira com qualidade, seguindo essas checklists aqui. E se eu já estou conseguindo investir ou meus dividendos já alcançou um valor de 100, eu posso estar colocando no minha carteira fundos base 100 e ter a disciplina de estar sempre reinvestindo os dividendos, seja no base 100 ou base 10. E está aqui o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários, você já tem fundo base 10, qual que te paga mais dividendos? Comenta aqui, compartilha com a gente. Vai ser legal. E como você viu, esse vídeo surgiu a partir de um comentário de um inscrito. E quem sabe o seu comentário pode se tornar um vídeo aqui do nosso canal, nessa playlist Tony Responde. Me diz aí, você já tem base 10, qual que está te pagando mais? E não se esqueça, ativar o sininho, dar aquele like se você gostou desse vídeo. E se não gostou, pode dar também um dislike, não tem problema nenhum. E ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, tá ok? Inclusive, eu vou deixar esses 2 vídeos aqui para você, para seguir essa linha. Uns fundos base 10 de qualidade de papel e uns fundos base 10 de qualidade de tijolo. Então, segue aqui a trilha para aprender junto comigo aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.